Fala galera, vamos para o nosso terceiro e último dia de rodada da Champions League. Hoje eu vou analisar os jogos para esta quinta-feira, dia 18 de setembro. E vamos seguir aquela sequência cronológica, né, com os jogos das 13h45, Copenhague e Bayer Leverkusen. O time do Copenhague é uma das grandes equipes aí fortes do campeonato dinamarquês, atual campeão, e já está ali liderando. No final de semana ele até tropeçou, perdeu para o Brøndby, mas é um tropeço que foi meio que já focando aqui no jogo contra o Bayer Leverkusen. É uma equipe que poupou os jogadores, ele perdeu ali 2-1, eu senti um pouco da equipe meio que não conectada com a partida, então o Brøndby tinha nada a ver com isso, foi lá, aproveitou e venceu. E, inclusive, assumiu a liderança, o Copenhague passou a ser o segundo colocado. O time do Copenhague tem como principal destaque o Cornelius, que é um 9, bem fixo, ele utiliza muito do seu vigor físico ali, ele é alto, ele também é muito bom de cabeça, e tem um time que cria muitas jogadas, tanto pelos lados aqui com o Achori, com o Larsson, que o Larsson ele pode estar aqui mais posicionado no meio, ele ou Noulsen, ele pode cair aqui na ponta. O meio campo ele é bem criativo com o Delaney e o Leragen. E vou sentir um pouco a falta aqui do Magnus Madsson, ele não vai para essa partida. Mas é um time que é bem compacto, é uma equipe que é bem competitiva, que está sempre frequente aqui na Champions League. O Bayer Leverkusen está passando por uma reformulação, né? Chegou agora o técnico que era inclusive da seleção dinamarquesa, o Hillman, e ele já chegou vencendo bem aqui a sua partida contra o Frankfurt, que o Frankfurt era, entre aspas, favorito, apesar de jogar na casa do Leverkusen. O Leverkusen foi lá, dominou a partida, teve mais posse de bola, teve mais iniciativa de jogada, não deu muita brecha para o Frankfurt e aplicou 3-1. Foi conseguindo marcar ali os gols em todas as partes da partida, né? E o gol até que sofreu foi uma jogada individual do Frankfurt que foi muito bem executada. O time do Leverkusen, eu gosto de destacar aqui o trio de frente, onde temos o Nathan Tella com o Patrick Schick, que são remanescentes das boas temporadas aí do Leverkusen. Chegou o Tillman agora e supriu aqui a ausência de um jogador como o Florian Wirtz, que tinha a criação de jogadas. Só que não é claro, não tem o poder ali o mesmo nível técnico, mas só que ele supre ali a função de ter alguém executando as mesmas jogadas. Os lados do campo, que era um dos trunfos da equipe, também passa aqui por uma substituição. O Grimaldo, ele é ainda a melhor pedida aqui para bater na bola, com cobrança de falta, chutes de fora da área, escanteios. Ele inclusive fez o gol agora de falta na partida, foi o primeiro gol abrindo o placar. E é um Leverkusen que está passando por essa reformulação, que tem um pouquinho do DNA antigo, mas só que o Hillman já começou, já energizou ali, já motivou a equipe e conseguiu trazer a motivação para poder jogar bem. Eu acredito que nessa partida teremos aqui um jogo muito equilibrado e eu quero trazer alguns detalhes aqui, esperando um pouquinho que deixa a linha correr, deixa as odds de over passar um pouquinho. Nós vamos entrar no over 1,5 quando atingir a odd de 1,70. Clube Bruges de Mônaco, o jogo também que complementa aí às 13h45, temos o Clube Bruges, uma das principais forças do campeonato belga, mas que passa por algumas mudanças. A equipe está muito dependente de dois jogadores, o Tiziolis e o Van Aken. É uma equipe que se mostra ser muito ofensiva, cria boas oportunidades, mas só que tem deixado muito a desejar na hora de finalizar, e isso é por falta de um jogador de área, que perderam o Jutglar. Ele saiu nessa janela de transferência, ficou o Tressoldi, e ele ainda não se encaixou, não é ainda uma referência aqui no poder do ataque. Pelo lado do Mônaco, temos a equipe que também está passando por uma reformulação, está sabendo contratar aqui, eliminou alguns jogadores que não contava para essa temporada. Tem como os destaques o Balogun e o Bieré, que são os dois atacantes aqui que têm marcado a maioria dos gols na temporada. E os resultados do Clube Bruges no campeonato belga, ele vem aqui já com algumas rodadas, iniciou perdendo e teve uma boa sequência aqui de vitórias, foram 6 jogos vencendo, entre eles as eliminatórias da Champions League, mas nos dois últimos pelo campeonato belga empatou e perdeu para o Louvière. E o Clube Bruges, ele deixou a desejar nesse daqui, era para ele ter vencido, foi um tropeção, ninguém esperava que isso acontecesse. Pelo lado do Mônaco foram 4 partidas até o momento, perdeu o clássico ali, um derby contra o Lille, mas as outras 3 partidas que tinham a obrigação de vencer, eles foram lá e venceram. A dinâmica da partida que eu acredito aqui que deve estar saindo alguns gols, mas eu vou diminuir as expectativas também, vou trabalhar em cima do over 1,5 que está ali quando chegar a hora de 1,70. No momento está em 2,5, então ali por volta dos 30 a 35 minutos já teremos essa linha ofertada.
Tá curtindo essa sequência de vídeos aqui analisando as partidas? Deixa o like agora e comenta aí para ver se você tá assistindo realmente todos os vídeos aqui, todos a sequência de palpites, tá certo? Assim eu vou entender que o vídeo tá bem legal e eu vou continuar fazendo para vocês. Vamos lá, Newcastle e Barcelona. Temos aqui a equipe do Newcastle, que é uma das equipes mais badaladas nos últimos anos, que é onde tem aqui como referência de área o Voltemade. Ele é o novo contratado aí para substituir o Isaac, que é um jogador mais alto, só que ele não é aqueles alto brucutu, é um jogador que é móvel, ele sabe sair da área, sabe jogar. Criação de jogada fica aqui pelo Tonali, com o passe no pé ali, um passe com qualidade, acompanhado do Joelito, Bruno Guimarães, o Gordon e o Elanga caindo pelos lados. Tem o apoio no Trippier e também é um excelente cobrador de falta. O time do Barcelona também aí fez algumas contratações que muda aqui no seu panorama, mas só que tem aqui uma equipe que poupou para jogar contra o Valência no final de semana, mas no segundo tempo utilizou as suas principais peças e aplicou uma grande goleada de 6-0, se eu não me engano. Foi 6-0? Isso mesmo, 6-0, aonde tem aqui na frente Rashford, Lewandowski e Rafinha, 3 jogadores aí de classe extra a nível mundial, né? Dani Olmo fazendo a criação de jogadas, o Frenkie de Jong junto com o Pedro na volância ali apoiando também a equipe. É um Barcelona que é muito competitivo, que tem aplicado vários gols em seu campeonato. Agora vem para um teste bom na temporada, pois vai pegar um adversário mais duro, que é o Newcastle. O Newcastle vem aqui de alguns tropeços no início da Premier League. No final de semana conseguiu vencer o Wolverhampton por 1-0. Foi a primeira vitória na temporada. A equipe perdeu alguns jogadores e isso foi um tanto significante, né? Para essa partida aqui, eu acredito que teremos um bom volume de gols. As duas equipes têm potencial para isso. E, inclusive, eu acredito que as duas equipes vão sair marcando gols na partida. Então eu acredito que podemos combinar aqui, tanto ambas marcam com o over 2,5 e fazer uma bet pré a odd de 1,72. Ah, Vini, eu não confio no ambas marcam, quero pegar só o over 2,5. Vai lá e pega seu over 2,5 no ao vivo. Ah, Vini, eu quero só pegar o ambas marcam. Vai lá e pega o ambas marcam no ao vivo também. Sporting e Kairat Almaty. Sporting, uma das equipes aqui que são principais no campeonato português, só que perdeu sua principal referência, o Gyökeres. E meio que a equipe, apesar de continuar jogando da mesma forma, de aplicar suas jogadas ofensivas, está sentindo falta de alguém lá para resolver. Tem passado ali por algumas mudanças na frente, tentando encontrar quem será realmente o substituto. E isso tem refletido nos resultados. Ah, Vini, tem marcado gols aqui. Sim, tem marcado gols. São contra equipes aqui que são com defesas frágeis, tipo o Casa Pia, o Arouca, o Nacional. E agora até o Famalicão, que foi um jogo aqui que eu deixei mais para analisar, porque quando enfrentou uma equipe forte que foi o Porto, a equipe não conseguiu marcar 2 gols. E isso mostra um pouquinho do que acontecia, do que eu tô falando aqui, sobre esse poder ofensivo ali quando depende de um centroavante. Esse foi um jogo que a bola chegou muitas vezes, mas só que não aconteceram os gols. E aí, quando jogou agora com o Famalicão, eu deixei mais para observar, eu não fiz nenhuma aposta, eu só acompanhei o jogo e aí eu vi que eles conseguiram se sair bem. Então isso se mostra que quando pega uma equipe bem armada, a equipe não está sabendo conseguir marcar esses gols. E aí vai pegar o time do Kairat e a gente meio que menospreza. Ah, o time lá do Cazaquistão, né? Só que na terça-feira eu falei com vocês sobre o time do Azerbaijão e ele foi lá e conseguiu vencer o Benfica em Portugal. E nós estávamos posicionados num handicap positivo, mais 2. E hoje não vai ser diferente. A minha lógica aqui de trabalho vai ser isso. Se temos um ataque que não está conseguindo ser eficaz, vai pegar uma defesa que se consegue se sair muito bem, como por exemplo aqui, ó, pegando o Celtic. Eu não vou nem considerar os jogos no Cazaquistão, porque a equipe ela se sobressai lá, é muito além do que os adversários. E aí quando eu vou jogar aqui contra o Celtic, conseguiu sair 2 jogos 0-0. Isso se mostra o poder defensivo que a equipe tem e que se prepara para uma partida. Eles conseguem arrastaram inclusive até a prorrogação, foi decidido somente nos pênaltis. E o Celtic é bastante conhecido por ter um poder ofensivo muito forte. Inclusive aqui, ó, quando jogou contra o Slovan, conseguiu marcar um gol jogando em casa e só sofreu um quando foi jogar lá na Eslovênia. Também arrastou e foi lá para os pênaltis para essa decisão. Então, os destaques aqui do Sporting ficam com o Francisco Trincão, que já é um nome aí prata da casa, que está há muito tempo e que é o principal jogador da equipe. Pelo lado do Kairat, é o Jorginho brasileiro, ele é um dos principais jogadores aqui. Não é o Jorginho do Flamengo, né? Mas enfim, é um Kairat que eu vou indicar aqui para vocês, que nós vamos apostar na defesa desses times menores mais uma vez, porque é um jogo duro, eles não dão brechas, eles chegam aqui para conseguir esse 1 ponto e nós vamos comprar essa ideia. Então estamos até com uma linha melhor no jogo do Benfica. O adversário, eu esqueci o nome agora, vai falhar, gente, aqui no vídeo, vou escrever e nós vamos lembrar.
Tivemos aí o handicap positivo mais 2.0 e agora nós temos uma linha melhor, que é o mais 3.0, ou seja, se o Kairat vencer ou empatar, nós temos o green. Se ele perder por 1-0, por um gol de diferença, por 2 gols de diferença, nós temos o green. Se ele vir a perder por 3 gols de diferença, nós temos o nosso dinheiro retornado. E aí, só se ele perder por diferença de 4 gols aí nós vamos ter o nosso dinheiro perdido. Então eu me sinto muito seguro nessa linha, apesar que o Sport pode vir a marcar 1, 2 gols, pode até vir a marcar o terceiro. Eu acredito que o Kairat vai conseguir ali também marcar 1 e pode trazer pra gente esse nosso green, tá certo? Então handicap asiático mais 3.0 a favor do Kairat. Acabei de lembrar o nome do time, foi o Karabakh que jogou com o Benfica, né? Mas vai ficar aqui como correção no próprio vídeo. Vamos lá, Manchester City e Napoli para fechar essa rodada, para fechar a primeira rodada de Champions League. Temos aqui um bom duelo, né? Porque temos o City enfrentando o De Bruyne agora. E o que podemos esperar? É um City que está passando por uma renovação. Se a gente parar e olhar assim, um comentário que ocorreu muito durante a Copa, né, da FIFA de clubes, foi de que esse não era o melhor Benfica, esse não é o melhor Porto, quando os brasileiros foram lá e conseguiram vencer, né? Gente, esse daqui não é o melhor City dos últimos anos, é um dos piores dos últimos anos, só que está no início de uma nova caminhada, então está passando por reformulações, são jogadores que estão ali tentando se adaptar, os principais jogadores eles saíram, ficou aqui somente o Haaland, tem o Phil Foden ainda, que vem marcando os gols, inclusive marcou no final de semana. O que a gente pode esperar desse City? É um City que tem sido bastante irregular no seu setor defensivo e isso tem pesado nos seus jogos, aonde ele tem aqui venceu por 4-0 com o Wolves, perdeu para o Tottenham por 2-0, tomou 2 gols na partida, tomou 2 gols de novo aqui do Brighton. Para o Manchester, poxa, poderia ter tomado um golzinho ali, mas só que o Manchester penou ali, a bola passou muito rente, o Mbeumo perdeu vários gols e por pouco não teve esse gol aqui. Então é um Manchester City que tá dando muita brecha, só que o setor ofensivo tá sendo muito bom também, né? E aí pegamos um Napoli, que o Napoli é muito consistente na sua defesa, tem uma defesa que é sólida, se for para fazer jogo duro e eles saírem no empate 0-0, eles fazem. Eles fizeram isso em alguns jogos na temporada passada, principalmente nos clássicos contra as equipes de ponta da Itália, e foram assim que conseguiram vencer o campeonato. Venceu agora já na estreia 2-0 o Sassuolo, que acabou de subir da Série B, o Cagliari por 1-0 e a Fiorentina por 3-1. A Fiorentina eles conseguiram se impor, ditar o jogo todo, permanecer com a bola no campo do adversário, então se mostra que é uma equipe que se for preciso defender, eles vão defender, se for preciso traçar a bola, começar a fazer jogadas, eles têm capacidade. E tem aqui como destaque no meio campo o De Bruyne, né, que é o ex-jogador aqui do Manchester City, e o Haaland também chegando aqui para ser um jogador decisivo, inclusive já chegou decidindo, na primeira jogada já marcou gol contra a Fiorentina. Haaland na passagem pelo Manchester, se eu não me engano, ele não marcou nenhum gol no Manchester City. Enfim, o que acho desse jogo, gente? Vini, o Napoli ir lá na Inglaterra e conseguir marcar um gol seria algo fora do comum? Não acho que seria fora do comum, não acho que seria algo absurdo o Napoli vencer, inclusive, lá na Inglaterra. E eu parto para esse princípio aqui, onde o Napoli ele pode vir marcar um gol, e esse um gol dele está em 1,50 no momento. A gente leva para o live e busca esse gol do Napoli aí para durante o jogo ali por volta de uns 20, 25 minutos deve ofertar. Vini, uma segunda opção que você poderia dar. Poderíamos entrar aqui no over 2,5 já pré, que está em odd de 1,75. Eu conto também que pode acontecer esses 3. Uma segunda opção aqui, gente, seria chorar para o over 1,5, que está em odd de 1,25. Os jogos do City tendem a ser mais lentos nessa mudança do over, porque sempre se espera muitos gols das suas partidas. Então a gente vai esperar um pouquinho mais, vai ser ali por volta dos 40, 45 minutos no primeiro tempo para conseguirmos entrar nessa linha. Então, se eu conto com o gol do Napoli, eu conto com um over que pode acontecer 2 gols, eu acho que o caminho mais curto para a gente entrar no mercado seria o gol do Napoli, e eu também me sinto seguro de ficar nessa posição. Vini, você está descredenciando os gols do City? Não é que eu estou descredenciando, é que eu estou procurando aqui uma posição de segurança. Diante a tudo, pegar o over 2,5 pré, eu acho que é uma linha um tanto esticada, porque se o Napoli chega com um estilo de jogo totalmente defensivo, a gente fica aqui à mercê de acontecer 3 gols e podem não acontecer 2. Então, se for para perder a bet
dependendo de 2 gols ou 3, eu prefiro dependendo de perder 2, perder menos, entendeu? É só um posicionamento de linha, tá certo? É isso daí, gente. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui analisando os jogos. Pretendo gravar vídeos para o final de semana também. Então fica ligado aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreve. Um abração para você. Deixa o like e comenta aqui o que você está achando dessa nova volta das minhas análises. Abração e até mais.